Fala turma, intensivão Enamed Enare, clínica médica, módulo de reumatologia. Então a gente destrinchou a matriz de referência, a gente olhou questões antigas do Enare, olhou questões da banca do INEP para montar essa aula aqui para vocês, ok? Então vamos lá, o que veremos nesta aula hoje? Então média de questões por prova, artrite reumatoide, espondiloartropatias, osteoartrite, colagenoses, gota e no final uma organização do pensamento, ok? Então esses tópicos são os tópicos que a gente acredita que abordam tudo que você precisa, seja para o Enamed, na parte de reumato, né? E também para as outras provas que a gente aborda no intensivão do média aula, ou seja, Henrigues, Sul São Paulo, AMP, PSU Minas Gerais, SUS Bahia, CS Pernambuco. Você sabe que o foco principal é na Enamed, mas a gente aborda outras provas, ok? Primeiro, média de questões por prova, então a média de uma questão por prova de reumato. Seja se é no antigo Enare, seja se é no Enamed, seja se é na maioria das provas de residências. Então, raramente a gente tem mais do que duas. Então, média de uma, porque tem às vezes uma ou outra prova a gente tem duas, a maioria uma, e uma ou outra não tem nenhuma questão. Então, média de uma, você sabe que reumato representa uma questão para você. Vamos entrar primeiro em artrite reumatoide, espondiloartropatias e osteoartrite, porque esses três tópicos eles trabalham semelhantes. Então os candidatos têm muita confusão na hora da prova de o que é cada uma delas. Primeiro, gente, espondiloartropatias, a gente sabe que são patologias que vão acometer mais os homens. As outras doenças reumatológicas, inclusive artrite reumatoide, osteoartrite, aí vai para as colagenoses como lúpus, SAF, etc., a gente sabe que acometem principalmente mulheres, tá? Então, as espondiloartropatias, normalmente, homens, ok? E são soronegativa, por isso que se utilizava-se muito o termo espondiloartropatias soronegativas, porque vai ter um fator reumatoide negativo. Já a artrite reumatoide, em comparação com a osteoartrite, você precisa lembrar que a artrite reumatoide melhora com a movimentação, porque é inflamatória. A osteoartrite é de desgaste, então quanto mais a pessoa movimenta, pior a dor. Então essa é uma dica clássica dentro de prova de residência e se cair no Enamed vai ser desse jeito. Artrite reumatoide, então, artrite simétrica das pequenas articulações das mãos, interfalangianas proximais e metacarpofalangianas. Se encontrou em prova do Enamed ou de qualquer residência essa descrição, artrite simétrica das pequenas articulações interfalangianas proximais e metacarpofalangianas, vai lá, procura artrite reumatoide, isso é praticamente patognomônico para você, ok? Questão do INEP, então, da banca, que é a banca do Enamed. Mulher, 25 anos, dor articular há 4 meses, edema e vermelhidão em articulações, metacarpofalangianas, interfalangianas proximais. Já procura na hora, tá? Artrite reumatoide. E o tratamento, pessoal, é com metotrexate. Você tem que entender que se você tem um paciente com artrite reumatoide, você tem que entrar com uma droga modificadora de doença, um DMARD. Então, o principal utilizado na artrite reumatoide é o metotrexate, ok? O resto, pessoal, rigidez matinal, que também é característico, mas não é o fator preponderante para você acertar esta questão. Inclusive, ele colocou aqui para você, ó, fator reumatoide negativo para tentar te confundir. Mas aí eu trago essa informação. Todo paciente com artrite reumatoide tem fator reumatoide positivo? Não. A gente vai ter pacientes com fator reumatoide negativo e aqui ele quis te sacanear, ok? Itens importantes sobre a artrite reumatoide. Então, manifestações articulares, a gente acabou de falar para vocês. Então, uma dor que melhora com a movimentação, tem essa rigidez matinal. O fator reumatoide versus anticorpo anti-CCP, lembrando que o anticorpo anti-CCP ou peptídeo cetrulinado cíclico, ele é mais específico, ele é muito específico para a artrite reumatoide. Então, você pode encontrar na prova anti-CCP, já tem que ligar o alerta também para a artrite reumatoide. Manifestações clínicas e critérios diagnósticos. Assim, critérios diagnósticos eu vou até pedir para cortar para coisa de intensiva. A gente não tem que preocupar com a artrite reumatoide. Corta isso aqui é pro extensivo.
Outra dica clássica, subluxação atlantoaxial, ou seja, C1 sobre C2 ou torcicolo, característica clássica de artrite reumatoide. Olha uma questão do PSU de Minas Gerais, um homem de 55 anos, com diagnóstico de artrite reumatoide de longa data, queixa de dor cervical, torcicolo de repetição. Ao exame físico, olha lá, dor e crepitação, aflexão e extensão da cabeça. Isso é o que, gente? Instabilidade de C1 sobre C2 ou subluxação de C1 sobre C2, ok? Classiquíssimo. Com relação à coluna lombar, na artrite reumatoide ela é poupada, então é a cervical. Já na espondilite anquilosante, tá? A gente sabe que tem aquela coluna em bambu e tem o acometimento de coluna lombar e torácica. Enquanto na artrite reumatoide não, você sabe que essa primeira parte da aula é comparativa. Universidade Federal do Maranhão, paciente masculino de 22 anos, com a história de lombalgia e dificuldade de se movimentar na primeira hora da manhã após sair do leito. Cara, olha lá, são características frequentemente observadas. Cara, olha aqui, ó, exceto predomínio no sexo masculino, início após os 40 anos, envolvimento de coluna vertebral e articulações sacroiliacas, associação com HLA-B27. Pessoal, então a gente tem que lembrar aqui, início após os 40 anos. Então o paciente com espondilite anquilosante, que dá predomínio no sexo masculino, envolvimento de coluna vertebral, e eu marquei de vermelho aqui articulações sacroiliacas, que isso em prova de residência é praticamente patognomônico de espondilite anquilosante, ok? E associação com HLA-B27. Então aqui quadro clássico de paciente com espondilite anquilosante, jovem, masculino, lombalgia, dificuldade de se movimentar ao leito, ok? Fica tranquilo que no final a gente vai fazer uma organização do pensamento. Mas se acometer as articulações interfalangianas distais, porque a gente estava falando das proximais, artrite reumatoide, distais, você tem que pensar, gente, em osteoartrite e artrite psoriásica. Se for psoriásica, vai ter na prova a questão de placas de psoríase, das lesões, né, principalmente em áreas articulares, na pele. Se for osteoartrite, vai ter o quadro clássico de osteoartrite, além do que eu falei de piora com a movimentação, diminuição do espaço osteoarticular, os osteófitos, por exemplo, ok? Então tá aqui, ó, quadro clássico nessa questão de osteoartrite. Olha como é que eu tô fechando tudo para vocês. Inca, Marta, 55 anos, trabalha como doméstica. Procura ambulatório com queixa de dor articular em mãos, joelhos e rigidez matinal, que vai ter na osteoartrite também. Só que a rigidez da Marta, da osteoartrite, ela é menor. Lembra, rigidez não é dor. Rigidez é aquela sensação que você está duro, ok? A rigidez nas doenças inflamatórias, como a artrite reumatoide, é maior. Na osteoartrite ela é menor. Só que a dor piora com a movimentação na osteoartrite. Nas doenças inflamatórias, como a artrite reumatoide, a dor melhora com a movimentação. Com as atividades da manhã, ao exame das mãos, observa a deformidade nas articulações interfalangianas, a gente sabe que é principalmente as distais, além de redução do espaço osteoarticular, porque está lesando a articulação, esclerose de osso subcondral, cistos subcondrais e presença de osteófitos na radiologia. O diagnóstico mais provável é osteoartrite. Clássico, sem dúvida, ok? Então, para fechar, anticorpo anti-CCP é muito específico para artrite reumatoide, níveis altos indicam pior prognóstico. Fator reumatoide não estabelece o diagnóstico, níveis altos indicam pior prognóstico, ok? Olha aqui, paciente, 45 anos, sexo feminino, com artrite em ambos os punhos, metacarpofalangianas e interfalangianas proximais, rigidez matinal maior, mais de 1 hora, o residente suspeita de artrite reumatoide, claro, qual das alternativas abaixo apresenta o exame laboratorial com maior especificidade para o diagnóstico da doença? Anticorpo, anti-CCP. Não caia no fator reumatoide que ele colocou na letra A aqui para você. Tratamento, AINE mais um de Mards, que é uma droga modificadora da doença, que é o metotrexate. Pronto, fechamos a primeira parte.
Vamos para colagenoses com lúpus, esclerodermia e SAF, que às vezes os candidatos confundem, mas não pode. Então o lúpus é um paciente que vai ter na questão, se Deus quiser lá no ENAMED para você, fotossensibilidade, derrame pleural, mulher e erupção malar. Então são características nessa. Além, gente, dos critérios diagnósticos. Sérgio, pode ter questão perguntando sobre os 4 critérios diagnósticos? Olha lá, eritema malar, lesão discoide, fotossensibilidade, úlceras orais, artrite, serosite, que pode ser o derrame pleural ou a pleurite. A gente pode ter comprometimento renal, que aí vai ter alterações nos anticorpos, você vai ver, alterações neurológicas. A gente vai discutir um pouquinho isso também, por exemplo, com a psicose lúpica ou como convulsões, alterações hematológicas, como anemia, plaquetopenia, alterações imunológicas dos anticorpos, a gente vai falar do DNA dupla hélice, a gente vai falar de outros itens aqui. E os anticorpos antinuclear, que é o FAN, que é o mais sensível, tá? O específico igual ao anti-CCP para artrite reumatoide. Aqui a gente fala de FAN, que é o mais sensível, ou seja, está presente em praticamente mais de 96% das pessoas com lúpus. É específico não, mas é sensível. Pega uma grande gama, tá? Então observa aqui, uma diferenciação entre lúpus e dermatomiosite. Dermatomiosite, você vai ver que é o sinal de Gottron ou Gottron, que você vai observar a hiperemia nos nódulos articulares. No lúpus, a hiperemia é entre os nódulos articulares, como você pode observar aqui. No lúpus é entre os nódulos articulares. Ok? Seguindo. Se você viu história em prova de um paciente com eritema malar ou com fotossensibilidade e com psicose, você tem que pensar no anti-P ribossomal. Então, psicose lúpica em prova de residência é igual a esse anticorpo anti-P ribossomal, lembra disso. Mulher, na Universidade Federal de Pernambuco, 28 anos, há 15 dias com perda de peso, artrite nas mãos, hiperemia na pele em regiões de exposição solar e alopécia. Então observa que não tem nenhuma relação com o quadro clássico de artrite reumatoide. Ele tem que te direcionar para os quadros clássicos de lúpus ou de artrite ou de SAF. Também relata episódios antigos de úlceras e mucosa oral. No hemogramas, anemia e leucopenia. A gente já teve mais de 4 critérios. Qual o diagnóstico? Lúpus eritematoso sistêmico. Precisou decorar todos aqueles 11 critérios? Não. Você sabe que isso não é uma artrite reumatoide, não é uma osteoartrite, não é uma SAF. Olha aqui, essa sinopse dos autoanticorpos, ela é relativamente importante. O que eu te recomendo que costuma cair? Anti-SM, ok? Que é o Smith, né? Que ele é praticamente patognomônico de lúpus, ou seja, ele é muito específico. O antistona, que é lúpus fármaco induzido, a gente vai ver procainamida e etc. A gente tem o anti-P, que é associado à psicose lúpica. Então esses são os principais, tá? Os antifosfolípides, síndrome do anticorpo antifosfolípide, a gente vai discutir logo a seguir. Universidade Federal de Campina Grande, qual dos anticorpos abaixo está relacionado com psicose lúpica? Anti-P ribossomal, ok? Na hora que a gente pensa no antistona, é fármaco induzido. O anti-SM, a gente já viu que ele é muito específico para o lúpus. O anti-DNA dupla hélice é de nefrite lúpica. Beleza, e esta questão, pessoal? Mulher, porque Rio Grande do Sul, mulher, 57 anos, hipertensa há 3 anos, envolve eritema malar, fotossensibilidade, poliartrite aguda e leucopenia. FAM positivo com título alto, ou FAM. Na hora que o cara coloca na prova para você que ele tem FAM, ele quer que você já pense para alguma coisa de lúpus. Padrão homogêneo, aí na hora que fala para padrão homogêneo e associa com anticorpo antistona, não tem dúvida, gente, é paciente com lúpus fármaco induzido, principalmente hidralazina e procainamida, ok? Lúpus fármaco induzido, só voltando aqui para você, antistona, e aí no FAM, padrão homogêneo. Lembrando que o FAM, quando dilui-se mais que 1 para 160, ok? Desculpa, 1 para 80, aí, a partir de 1 para 160, isso que eu quis dizer para vocês ficarem claros. Já a esclerodermia, então vai ter calcinose, telangiectasia, fenômeno de Reynolds e esclerodactilia. Lembrando que o fenômeno de Reynolds
associado a cigarro é tromboangiite obliterante. O reino sem cigarro, ou seja, essa alteração nas pontas do dedo, essa cianose na ponta dos dedos, a gente tem que pensar em esclerodermia, tá? Então esse é o fenômeno clássico, questão antiga da Federal Fluminense, mas que vale a pena você observar. Certa afecção é comum observar-se com frequência a seguinte associação: Reynolds, placas telangiectásicas, disfasia, ou seja, alteração de esôfago, calcinose, identifica-se na esclerodermia ou esclerose sistêmica. Beleza? Pessoal, síndrome do anticorpo antifosfolípide, ainda dentro da parte de colagenoses, tá? Então a gente tem que pensar que é uma mulher com abortos de repetição, com história de trombose e vai contar esse quadro para você. Não vai pensar em lúpus, não vai pensar em artrite reumatoide, não vai pensar em osteoartrite, vai pensar em síndrome do anticorpo antifosfolípide, ok? Olha aqui, SUS Bahia, 30 anos, 2 histórias de abortamentos prévios, trombose venosa, em gestação atual evolui com hipertensão de início precoce, e história pregressa de trombose vascular, VDRL positivo. Por quê, gente? Está associado, ele VDRL está associado com anticardiolipina, tá? Então, por isso que tem essa história, mas não preocupa muito. O principal clássico é abortamento prévio, trombose venosa. Então, a gente tem que pensar na hora em síndrome do anticorpo antifosfolípide. Para terminar, a gota tem virado um queridinho dos concursos, em vários concursos. Então é sempre a história de um homem com libação, ou seja, bebendo pra caramba, libação alcoólica à noite, com dor em primeiro podáctilo, ou seja, no grande dedão do pé, no grande, né, pleonasmo, no dedão do pé, ok? Então essa história é clássica. Não é, Sérgio, mas você falou que pensou em homem principalmente espondiloartropatia. Sim, a espondilite anquilosante, a principal delas. Tem Reiter, tem outras síndromes, mas a gente tem que pensar na espondilite anquilosante. Mas aqui, gota, homem após história de libação alcoólica, bebendo pra caramba, à noite com dor no dedão, né, no podáctilo. Quem pensar em quê? Em gota. Quem confirma o diagnóstico não é os níveis altos de ácido úrico, tá? Não tem relação com o diagnóstico. Quem confirma é essa imagem aqui, cristais de urato monossódico, refringentes. Isso que vai fazer o diagnóstico para você de gota, cristais de urato monossódico, ok? Tratamento, fase aguda, colchicina, terapia hiperuricêmica, halopurinol. Então isso é importante também. O paciente chegou com esse quadro de dor, colchicina dele, claro, anti-inflamatório. Já para controle, para baixar o ácido úrico, né, porque o gota está relacionado com o ácido úrico, aí você vai para o halopurinol, tá bom? Fechamos então com uma organização do pensamento, você vai falar para mim. Unesp, mulher, 56 anos, queixa de dor. Gente, essa foi rápida, hein? Consegui dar a reumato toda, acho que 30 a 35 minutos, não sei. Mulher, 56 anos, queixa de dor e inchaço articular há 4 anos, acometendo dos joelhos, interfalangianas proximais e metacarpofalangianas, não tem nem dúvida se é artrite reumatoide, né? Inca, se quiser parar, você para a hora que você quiser, tá? Marta, melhora da rigidez matinal em menos de 1 hora, que eu falei para vocês é mais rápido. Do paciente com artrite reumatoide demora mais, a rigidez é sintoma de estar duro, diferente da piora da dor com a movimentação. Ao exame das mãos, observa-se deformidades das articulações interfalangianas, que são as distais nesse caso. Redução do espaço articular, esclerose de osso subcondral, cistos subcondrais e presença de osteófitos na radiologia, osteoartrite. Mais uma, homem, 42 anos, previamente assintomático, com queixa de dor e articulação metatarso-falangiana de início súbito, a noturna de Gente, então não é metacarpo, aqui é metatarso, tarso é pé, ok? Após liberação etílica, cervejinha é a famosa gota. Crise aguda, colchicina, abaixa a terapia hiperuricêmica, halopurinol. Mulher, 57 anos, hipertensa há 3 anos, desenvolve eritema malar, fotossensibilidade, poliartrite aguda, leucopenia, FAM positivo, olha o título lá, está diluindo mais que 1 para 80, ou seja, 1 para 320, tem que pensar em lúpus eritematoso sistêmico. Mônica, 32 anos, quase trombose venosa,
panturrilha direita, tratada com anticoagulante oral, por 6 meses apresentou novo episódio de trombose depois de 1 ano sem a anticoagulação. História prévia de 3 abortamentos no primeiro trimestre, gestação com feto sem alteração cromossômica e exame de VDRL positivo. Tem que pensar em síndrome do anticorpo antifosfolípide. Certa afecção é comum observar-se com frequência seguintes associações: fenômeno de Raynaud, placas telangiectásicas, disfagia, calcinose cutânea. Pessoal, esclerodermia. E para fechar, se falar para você, mulher com dor em região temporal, com alteração ocular, você tem que pensar em paciente com arterite temporal de células gigantes. Chegou e falou uma mulher para você, mulher não, uma pessoa fumante com Raynaud e que fuma, tem que pensar em claudicação, tem que pensar em tromboangiite obliterante. Turma, foi, fechou, batemos a porta e é isso aí. Até, eu acho que essa é a minha última, não sei se é a última, fechou, tô com vocês nesse intensivão do Enamed. Valeu!